Boa tarde a todos. Vamos dar início ao primeiro webinar do RENDS. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Leiras, sou professora do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio e coordeno o Laboratório RENDS, que é voltado a pesquisas em gestão de operações de desastres, crises, emergência e em logística humanitária. Hoje a gente vai conversar sobre o papel da Defesa Civil na pandemia de Covid-19. Esse webinar faz parte da programação de uma disciplina de logística humanitária que eu ofereço na pós-graduação. Então, os alunos estão participando, os alunos da disciplina estão participando. Começo agradecendo aos palestrantes, ao Tenente Coronel Aldrin de Souza, diretor de Gestão de Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, ao Tenente Coronel Rodrigo Werner, diretor do Instituto Científico e Tecnológico da Defesa Civil do Rio de Janeiro, e ao professor Irineu de Brito, da Unesp. Eu vou aqui moderar só essa discussão, mas eles é que vão nos trazer as respostas para o que a gente tem aí nesse título, né? Para começar, eu queria compartilhar aqui com vocês um pool com 3 perguntas rápidas. Tentem responder aí para mim. O que vocês acham? Vocês acham que a Defesa Civil atua antes, durante e após? Ou antes, durante e após um desastre? A Defesa Civil capacita a sociedade para atuar em caso de desastres? Sim ou não? Vocês acham que os planos de defesa civil também estão relacionados a casos de pandemias? Ou apenas a casos de inundações ou deslizamentos? Não inclui pandemia? Será que eles estão trabalhando agora ou estão de férias durante a pandemia? Qual o papel da Defesa Civil agora numa pandemia? A grande questão é que nos nossos desastres recorrentes, no caso do Brasil, existe um papel muito forte de danos. De danos, né? De perdas e de danos. Então, tem danificação de infraestrutura, de pontes, de quebra de pontes, de casas danificadas, casas destruídas. Mas no caso de uma pandemia, a gente tem muitos danos humanos, né? A gente não pode sair na rua, mas as pontes, as estradas, né? Os edifícios estão aí intactos, né? Então, num desastre como esse, em que a gente tem um papel, um protagonismo aí do Ministério da Saúde, né, de órgãos de saúde para atendimento da população afetada por um desastre, qual é o papel da Defesa Civil? Né? Então, é isso que a gente gostaria de discutir hoje. Todo mundo está conseguindo ver o pool? Quem não tiver, teria que habilitar o pop-ups nas suas janelas. Vou dar mais alguns minutinhos para vocês tentarem responder e a gente vai compartilhar esses resultados daqui a pouco, tá? Então, para começar o nosso webinar, a gente vai fazer na ordem que está apresentada aqui no slide as apresentações. Então, eu vou começar com o Tenente Coronel Aldrin, depois passo para o Tenente Coronel Rodrigo Werner e, por fim, o professor Irineu de Brito. Já terminaram aí de responder o pool? Vamos lá ver o que tem de resultado aqui. Bom, a maioria das pessoas acha que a Defesa Civil atua antes, durante e após o desastre, em todas as fases de um desastre. E que a Defesa Civil capacita a sociedade para atuar em casos de desastre.
Além disso, as pessoas acham que as ações relacionadas, que os planos de defesa civil abrangem parcialmente ações relacionadas a epidemias e pandemias. Vamos ver agora com os palestrantes se isso é verdade ou não, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar a minha tela aqui. Vamos passar então para o Tenente Coronel Aldrin. Como eu havia dito, o Tenente Coronel Aldrin é diretor de gestão de desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, é bacharel em segurança pública, é especialista em gestão de desastres e gestão pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina e mestrando no programa de gestão de desastres naturais da Universidade Federal de Santa Catarina. Aldrin, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande de a gente aqui estar podendo compartilhar algumas informações com os senhores e senhoras aí. A Adriana já me apresentou, né, rapidamente ali. Então, assim, hoje nós estamos aqui, estou diretamente do Centro de Integrado de Operações no estado de Santa Catarina, que pertence ao Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres, que é um aparelho estadual que visa fazer a integração dos diversos órgãos na gestão de risco e também naquilo que a gente está fazendo agora nesse momento, que são duas operações em conjunto, né, que são a operação do Covid-19, que está rodando há 90 dias aproximadamente, e também uma operação relativa à estiagem aqui no estado de Santa Catarina, que vem atingindo o estado e vem se acumulando os prejuízos desde agosto de 2019. Certo? Então, assim, eu preparei, junto com a equipe aqui que nós temos aqui, gerência de operações, gerência de assistência humanitária, nós temos uma apresentação que eu vou passar para os senhores e senhoras aí e vou escrevendo essas informações. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Basicamente, Adriana, consegue observar a apresentação? Sim, perfeito. Ok? Tá perfeito. Ok, obrigado. Bom, como eu havia falado anteriormente, nós estamos no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Estado de Santa Catarina. A Defesa Civil, ela participa, vamos dizer assim, como órgão organizador desse sistema, né, do sistema estadual, e também como uma espécie de anfitriã aqui, de todos os outros órgãos que participam do Grupo de Ações Coordenadas. O Grupo de Ações Coordenadas é o grupo que vai ser acionado em caso de situações adversas, né? Situações que fogem da normalidade daquilo que se entende como uma emergência. Tá? E esse grupo, tudo isso está colocado em legislação estadual. Tá? Aqui, rapidamente, já foi apresentado. Então, bom, sobre o coronavírus, né? Que é o nosso foco principal aqui, a Covid-19, né, o Coronavirus Disease 2019, a gente vem monitorando ele desde o ano passado. Tá? Então, quando iniciou os primeiros casos lá na China, no Wuhan, isso acendeu o nosso radar aqui, acendeu o nosso alerta aqui para que a gente começasse a pensar nisso. E a partir disso nós fizemos alguns contatos, nós, Defesa Civil, proativamente com a Secretaria de Estado da Saúde, para alertar sobre essa situação que estava se avizinhando no país lá na China. E imagina assim que com a globalização, a facilidade dessa transmissão era muito grande, né? E aí começou a surgir as primeiras informações, muito incipientes, sobre essa situação toda, e verificou-se que realmente restou comprovado que o vírus ele tem uma capacidade de disseminação muito grande. Tá? Então, diferentemente até do que havia anteriormente, né, do H1N1, ele era muito mais potente na parte de contaminar as pessoas. Isso realmente nos preocupou muito. Nós fizemos alguns contatos com a Secretaria de Saúde já antes do primeiro caso no Brasil, um mês antes do primeiro caso em São Paulo, nós fizemos o contato com a Secretaria de Estado de Saúde, nos colocando à disposição aqui para fornecer a estrutura e a expertise, né, para estar operando com relação ao Covid. Tá?
isso desenrolou e nós acabamos deflagrando essa operação Covid aqui em Santa Catarina, né? Hoje, e no começo, né, nós sabemos que é um tipo de evento que não tem uma recorrência alta, então, nem todos estão preparados, né? Eu quero dizer, praticamente ninguém está preparado para absorver um impacto dessa magnitude. Tá? Mas, de qualquer forma, a Secretaria de Estado de Saúde já vinha desenvolvendo um plano de contingência para esse evento, com vários níveis 1, 2 e 3. Tá? E hoje a gente se encontra no nível 3, porque o Estado ele já decretou, o governo do Estado decretou o estado de calamidade pública. Primeiro decretou situação de emergência e hoje ele decretou estado de calamidade pública no Estado inteiro. Na realidade, a situação de emergência ela é pandêmica, né, no Brasil inteiro. Então, a partir disso, começou-se a criar uma série de estruturas do tipo sites, grupos específicos para tratar disso, grupo técnico voltado para a parte econômica, voltado para a parte de saúde, enfim. E foi montado um gabinete, né, de crise no Estado, sob o comando do governador, o grupo gestor da crise, né, o GGC, e a partir disso as informações começaram a ser padronizadas para essa operação, né, operação que congrega todo o Estado de Santa Catarina, né, as forças do Estado de Santa Catarina, aqui no CIGERD, né, que é o Centro Integrado de Gerenciamento de Risco de Desastre, que ele está focado em quê? Reunir esses setores todos, né? E aí a gente tem diversos níveis federal, estadual, municipal, e também as diversas agências que pertencem a esses diversos níveis. Então a ideia é realmente essa, trabalhar em conjunto. E aí a gente talvez esteja já falando de uma das perguntas que foram colocadas lá. Se a Defesa Civil atua antes, durante e após? No meu entendimento, né, ela atua nas 3 fases. Nós temos hoje uma diretoria de gestão de risco que tem que estar preocupada com essa parte de mitigação, prevenção, e a preparação, ela faz uma interface junto com a gestão de desastre, né? Eles estão preocupados lá com a preparação, nós aqui também, e nós temos uma diretoria de gestão de educação que também está muito preocupada com a preparação. Tá? Então, trabalha nesses 3 aspectos, né? No antes, no durante e também no após, para a reabilitação dos cenários, né? Então, a gente sabe que hoje essa pandemia, né, do coronavírus, ela vai deixar muitas marcas, né? Boas, né? Bons aprendizados, mas também, principalmente, prejuízos econômicos, públicos e privados. Né? A economia está sendo afetada diretamente pelos lockdowns, pelas quarentenas, que são necessárias, mas elas têm o seu custo na economia, né? Isso a gente sabe disso. E depois a gente vai ter que ter reabilitação de cenário. Então, aqui só para essa imagem, a imagem do local onde nós estamos, né? Que é o Centro Integrado de Gerenciamento de Risco de Desastre, o prédio maior à direita acima, é onde nós estamos agora. Dentro desse prédio nós temos o CIOP. E aqui nós temos um Centro de Informação ao Público, mais à frente, abaixo à esquerda, né? Que toda a informação das operações, elas fluem por esse caminho. Então, é um local onde os meios de comunicação vão obter as suas informações para repassar ao público, né? Isso também é muito importante para nós, porque padroniza as informações, evita o desserviço e evita causar pânico. Então, e também acaba não atrapalhando a nossa operação. Então, nós não temos imprensa junto com a operação, nós temos imprensa no Centro de Informação Pública. Isso, congregando aí, eu falo de integração, a gente fala das assessorias de comunicação de todas as secretarias, capitaneadas pela Secretaria de Estado de Comunicação do Estado de Santa Catarina. Tá? E muitas vezes a comunicação ela é um elemento operacional para que a gente possa desenvolver os nossos períodos operacionais, nossos planos de contingência. Porque a comunicação de risco e a ampliação da percepção de risco da comunidade é algo que é importante em todas as operações, mas nessa principalmente porque nós dependemos muito da individualidade das pessoas e estarem usando os EPIs necessários, máscaras de proteção, álcool gel, distanciamento.
Isso, então, a gente tem que ter em mente que uma das grandes focos dessa operação é levar a informação para o público e mudar um pouco a cultura, o paradigma das pessoas com relação a essa ameaça que inicialmente era mais desconhecida, hoje já se tem uma série de informações a mais, né, sobre ela, mas de qualquer forma nós tínhamos que nivelar a sociedade de Santa Catarina para que ela possa passar por esse evento sem tantos danos. Então a gente está falando de 7 milhões e 100 mil habitantes, é muita gente. Então essa informação, que muitas vezes ela é colocada pelo comando da operação, e depois ela transpassa por toda a estrutura, para ela chegar no munícipe, lá na ponta, lá em Pinhalzinho, lá em São Miguel do Oeste, ou lá em Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina, ele demora um tempo, né? E a mudança de cultura que é necessária para nós passarmos com um pouco de tranquilidade por esse evento, ela demora, ela tem que ser massificada, ela tem que ser a didática da repetição, né? Todo dia, não sair, isolamento, DPI, né? Enfim, essa cultura ela vai demandar um certo tempo. E aí eu acredito que em torno de 30 dias foi o que as pessoas começaram a realmente, a cair realmente a ficha de que era um evento que era importante, não era passageiro e que a gente tinha que conviver com ele da melhor forma possível. As medidas aqui em Santa Catarina foram tomadas muito no limiar, né, do correto, né? Então você tinha uma janela de oportunidade naquele momento para fazer o fechamento de algumas estruturas. Isso foi feito no momento, acredito que certo, né? Com base nas modelagens que estavam nos apontando que o evento poderia se tornar exponencial, e se nós não atacássemos esse evento de forma bem severa lá no início, no seu 1%, 2% de volume da população, a gente não conseguiria mais segurar essa onda, né? Então hoje, e para isso aqui nós temos na tela, nós temos regionais, né? Nós temos 20 regionais em Santa Catarina de defesa civil que fazem a facilitação desse trabalho distribuído estrategicamente em campo, tá? Então, nessas regionais, nós podemos congregar regionalmente os órgãos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saúde, enfim, disponibilizamos lá, né? E a nossa estratégia hoje em Santa Catarina está muito regional, né? Porque o núcleo de inteligência, né, analítica, hoje aponta que existe a condição, né, de se regionalizar as soluções. Isso tem feito um trabalho muito grande com a Federação Catarinense de Municípios, com a FECAM, tem nos apoiado, e a nossa estrutura estadual, distribuída no terreno, ela nos apoia também dessa forma. Nós temos contato via videoconferência com todas as nossas equipes nas 20 regiões do estado, né? E isso diariamente, né? Diariamente. Então, hoje nós temos reuniões diárias com diversos órgãos do estado de Santa Catarina para que todos possam trabalhar em uníssono e junto com as regionais também, tá? Então, essa é a nossa distribuição. E aqui, só para entendimento, como é que funciona lá, né? Nós temos os grupos de ação coordenada locais também, nas regiões. Essas são as nossas estruturas que têm capacidade de fazer videoconferência. Isso nos facilita também, porque disponibilizam um equipamento que visa também o distanciamento social, né? Porque lá regionalmente eles conseguem fazer também a estrutura para fazer a base para videoconferência, distribuir os links para os órgãos, tal, utilizando uma estrutura robusta, que é uma estrutura de Estado, né? Não é uma estrutura que utiliza, vamos dizer, plataformas de Google ou de Zoom, enfim, é uma plataforma estadual mesmo. Então ela tem uma robustez, inclusive com relação às informações que transitam, né? Então, assim, ó, toda essa estrutura ela é embasada numa política estadual, né? Que é a Lei número 15.953, de 2013, que fala sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, né? Lá no artigo 1º, o Sistema Estadual ele é constituído por órgãos e entidades da administração pública estadual e dos municípios, por entidades privadas, pela comunidade, sob a coordenação do órgão central de proteção e defesa civil, no caso a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Então, a Defesa Civil é o órgão que coordena toda essa estrutura nessas situações
né, de gestão de desastre e na gestão de risco também. E depois nós temos um decreto que regulamenta toda essa legislação, certo? Na normalidade, como a gente tinha falado lá sobre o antes, durante e depois, em período de normalidade, o grupo de ações coordenadas, tanto no nível estadual quanto no nível regional, e lá o município também pode construir o seu grupo de ações coordenadas, ele vai trabalhar com grupos de trabalho para gerenciar riscos. Vamos lá, vamos falar sobre enxurrada, né? Eu estou vendo o Edival aqui na tela, que é nosso coordenador regional lá de Joinville, no norte do estado, né? Está numa paisagem bonita, ali está na praia, pegando vento. Enfim, a região do Edival é uma região que tem uma circulação marítima muito forte, chove bastante lá. Então, não é que ele tenha que relegar a segundo plano outros tipos de eventos, mas os eventos de enxurrada, de chuvas torrenciais, de ventos fortes, ele tem que ter uma atenção especial para isso, porque a recorrência é alta. Tá? Então, nós temos que ter grupos de trabalho lá na região de Joinville, por exemplo, para trabalhar isso. Na região, não quer dizer que não trabalhe com estiagem também, mas o foco, a prioridade é outra. Tá? Mas ele vai trabalhar nos momentos de normalidade, fazendo grupos de trabalho, construindo planos de contingência, apoiando os municípios na gestão de risco. Tá? Isso vai construir um network, uma cadeia que vai apoiar depois, na hora do momento, durante o evento e também o após. Né? E vai facilitar muito o trabalho da gestão de desastre. Quando ocorrer, né, a emergência, o grupo de ações coordenadas, ele vira aquela chavezinha, né? O nosso coordenador, o nosso gerente de operações, Rodrigo Nery, que também está nos ouvindo aqui, né? Ele diz que ele vira a chave, né? Então, vira a chavezinha e aí a gente começa a trabalhar com a operação, através de um comando unificado, juntando todas as agências que estão disponíveis, né? E que são necessárias, né? Aquele kit necessário para aquele tipo de evento específico. Se eu estou falando de estiagem, eu vou acionar um kit específico de agências. Se eu estou falando de enxurrada, é outro. Tá? Mas, de qualquer forma, eles vão trabalhar no comando unificado, sempre com uma agência líder, que é a agência que tem maior expertise voltada para aquilo, tá? Para aquele evento específico. Se é um incêndio florestal, por exemplo, grandes proporções, muito provavelmente o Corpo de Bombeiros será a agência líder naquele período operacional. Tá? E assim nós trabalhamos. Tá? Nós temos vários protocolos de atuação de ação conjunta, dentre eles o 004, que é o de mobilização de SIGERD. E aí nós temos a tipologia, né, do evento e nós temos a classe de dano. Tá? Então, com base nessa matriz, nós fazemos o acionamento, se é nível amarelo, se é nível laranja ou se é nível vermelho, no acionamento máximo, seria isso no caso. Né? É o que nós estamos hoje. Né? No Covid, estado de calamidade pública e nós estamos no nível máximo de acionamento do SIGERD. Apesar de que essa operação ela tem uma característica especial de distanciamento. Né? Hoje, nós estamos trabalhando todas as reuniões dos grupos de ações coordenadas que ocorrem às 19 horas, né? Porque nós temos que trabalhar o período operacional diário, depois verificar aquilo que mudou, verificar se existem novos decretos estaduais, se existem novas notas técnicas da saúde, né? E aí, a partir disso, construir os nossos formulários de SCO, do Sistema de Comando de Operações, para que a gente possa ajustar toda a nossa estrutura, ter todo esse pessoal falando uma língua única e atingindo os objetivos que o comando da operação quer e que são já objetivos que são analisados com base naquilo que está ocorrendo no território catarinense. Né? Então, nós acionamos. Né? Hoje nós estamos no mobilização código 3, mas a gente pode fazer o monitoramento intensificado, né? Que é o que a gente fez lá no início da operação, lá em fevereiro, em janeiro, era um monitoramento intensificado. Depois, em março, nós deflagramos a operação e a partir de um momento que o Estado decretou o estado de calamidade pública, eu não me lembro exatamente a data, mas foi uma mobilização integral, né? Nível 3. Certo? Nós falamos sobre o grupo de ações coordenadas, né? Já. E aqui nós fazemos questão de sempre ter a logo e sempre ressaltar a importância de cada um desses órgãos dentro da estrutura. Porque isso é que nos faz fortes, né? Elevar e apresentar e mostrar o trabalho de cada um. Então, a Defesa Civil é um mero coadjuvante, é
é um elemento integrador desse pessoal todo, de todas essas agências. Cada um é um universo, cada um sabe fazer, tem a sua expertise e um conhecimento muito grande na sua área. Então, nós precisamos juntar todos para trabalhar em uníssono, nós precisamos trocar inteligência entre esses órgãos e, muitas vezes, deixar eles trabalhar de forma integrada entre eles mesmos, que aí a gente vai ver que vai surgir muitas boas práticas e muitas soluções para problemas nossos, né? Então, a Operação Covid, né, ela foi baseada nesse COBRAD 1.5.1.1.0, doenças infecciosas virais, é o Código Brasileiro de Desastres. Isso está desde o início lá no decreto de situação de emergência depois de calamidade pública. Perfeito? Trabalhamos no sistema de comando de operações, em que após a deflagração de um evento, nós temos a notificação, as avaliações iniciais, né, e assim por diante, iniciando no ciclo P e depois passando para o ciclo O, girando nos períodos operacionais, né? Aqui em Santa Catarina, padronizado pelos protocolos de atuação conjunta, que todas as secretarias são signatárias, que o uso do sistema de comando de operações é a ferramenta que será aplicada na gestão de desastre, tá? Nós iniciamos pela construção do formulário SO 201, que dá a questão situacional, onde nós estamos, o que está acontecendo, até para apresentar para todos os órgãos, né? E essas informações também já vêm de diversos órgãos para construir isso. E a partir disso, nós firmamos um cenário. Ó, o cenário é esse. Está aqui, está documentado. Tudo isso, pessoal, ele é colocado no sistema de gestão de protocolo eletrônico, de processos eletrônicos do Estado de Santa Catarina, está lá firmado, assinado por todos os signatários de todos os órgãos, elementos de ligação. Isso fica com a rastreabilidade dessa operação. Nós estamos aqui, período operacional já, Nery? Período operacional, 37 dias de operação, 91. Nós estamos em 37 períodos operacionais e 91 dias de operação. Tá? Então, tudo isso tem formulários, tem relatórios que estão todos colocados no sistema de gestão de processo eletrônico do Estado de Santa Catarina. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês, né? Lá acima à esquerda o SO 201, o formulário central é o SO 202, que ele trata do período operacional subsequente. Todo dia, normalmente sai um desse, ou se não tiver nenhuma novidade na operação, nenhum realinhamento da operação, realinhamento tático da operação, ele permanece o período operacional anterior e abaixo, à direita, cada instituição vai descrever no formulário SO 204 como vai dissecar em partes e operacionalizar essas informações, esse alinhamento estratégico e tático que está lá no SO 202. Tá? Então, isso faz com que a operação seja fixada e nós tenhamos objetivos bem claros e traçados para todas as instituições conseguirem chegar, atingir os objetivos que são propostos pelo comando de operação, que são objetivos que são justos e buscados junto à sociedade e às unidades de situação. Certo? Nós, aqui aparece 85 relatórios, nós estamos com 90 relatórios já de período operacional. Todo dia sai um relatório de tudo aquilo que foi feito, não só com relativas reuniões, nos objetivos, alinhamentos estratégicos e táticos, novidades que venham das unidades de situação, e aí a gente fala da inteligência da SSP, da inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, todas as inteligências que trazem informações, própria saúde, tá? E esses relatórios, eles fixam, eles mostram tudo o que aconteceu na operação durante, hoje vai sair o 91º, tá? Isso é importante depois para a gente poder rastrear. Inclusive, nós tivemos questionamento da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do que está sendo feito e tal. A gente faz um compilado disso tudo, faz um grande relatório e manda para eles. E também manda o númerozinho lá do relatório do SGPE, que é acesso público. Todo mundo pode ver isso aqui. Tá? Bom, nós temos uma grande parte da nossa operação que é a logística, porque nós fazemos a integração. Então, nós sabemos que tem muita gente que quer doar, tem outras entidades que precisam, e tudo isso precisa ter um trâmite, né? Nós fazemos a junção daquele que quer doar com aquele que precisa receber, e o transporte, armazenamento, toda essa estrutura. Então, nós temos uma equipe que está desde o início
trabalhando fortemente nisso, tá? Apoiando todos os órgãos, e todos os órgãos apoiam de forma, né, a operação também com as suas capacidades. Nós temos o centro de logística no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, na Saúde, nós temos os nossos centros de logística regionais, nós temos equipe que faz a questão do transporte por doação também, transporte, aerotransporte também das unidades, das agências estaduais, enfim, faz toda essa parte, isso é muito importante. Lá no site da Defesa Civil também, se você... E com o passar da operação, muitas ferramentas foram sendo criadas, né? A questão dos sintomas do Covid, que existe um aplicativo para isso, os aplicativos de doação, né? A página da Defesa Civil, a página só sobre o coronavírus, né? Então, o WhatsApp para perguntas, o núcleo de informações de projeção da doença. Então, tinha uma série de situações que foram criadas. Então, esse GIF que está aparecendo na tela para os senhores e senhoras aí, é a dinâmica de propagação em Santa Catarina. Isso é um trabalho do núcleo de inovação, né, em inteligência analítica, que está firmado aqui na Defesa Civil. E ele mostra o caminhamento da doença dentro do território catarinense. Tá? Isso permite o quê? Uma regionalização das soluções, né? E também reduz o impacto econômico que nós temos por essa pandemia que nos atinge. Isso é um trabalho que tem muita inteligência analítica por baixo disso, tá? E a rede de municípios hierarquizada e como que isso vai penetrar dentro do território catarinense, certo? Então, essas são informações que são de acesso público, tá? E essas ferramentas todas estão disponibilizadas para os municípios. Hoje, Santa Catarina é colocada como talvez um dos mais transparentes, né, estados que tem as informações com relação à incidência do Covid-19. E também, hoje, a disponibilização dessas ferramentas potencializa a resposta lá na ponta pelos municípios. Tá? Então, essa aqui é a cara lá da plataforma multiescalar territorial do Covid-19, tá? E todos os municípios têm acesso. Tá? Outra coisa que nós utilizamos bastante são as ferramentas livres aí para integrar todos, né? Nós utilizamos muito o Google Drive, que é uma ferramenta também que é da Defesa Civil, a gente adquire, né? Isso. Nós temos o WhatsApp e o Trello, que faz gestão de projetos, que a gente utiliza bastante para fazer a integração. Então, todos aqui fazem todos os documentos online, né? Os formulários, as reuniões são virtualizadas e tem funcionado de forma bastante adequada e a gente pretende permanecer dessa forma, né? Bom, nós temos um tempo curto, não sei se eu já me estendi, Adriana. Novamente aqui, deixar também à disposição a Diretoria de Gestão de Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, pelo contato lá, digd@defesacivil.sc.gov.br, tá? Estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Basicamente, dentro do tempo que se tem, a gente passa dessa forma aí. Fica aberto também a perguntas. Enfim. Muito obrigada, Aldrin. Excelente apresentação. Vamos passar agora para as perguntas. Primeiro, eu gostaria de passar a palavra para o professor Tarcísio Cota Fontainha, da UFRJ, para a primeira pergunta. Tarcísio, pode colocar. Obrigado, Adriana. Obrigado, Aldrin. E é um prazer participar aqui do evento. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Aldrin, a respeito do novo normal. A gente sabe que a vacina do Covid está sendo desenvolvida, mas ela não tem expectativa de ser lançada nos próximos meses. Então, deveremos passar por desastres no fim do ano, início do próximo ano. E a minha pergunta é, existe alguma expectativa ou alguma atuação ou pensamento atual para revisão de procedimentos da Defesa Civil interseccionando
esses procedimentos de pandemia junto com os procedimentos de resposta a enchentes ou outros desastres. Certo. Qual é o nome mesmo? Desculpa, Tarcísio? Bom, Tarcísio, assim, ó, hoje nós já nos preocupamos muito com essa situação. Tanto tendo em vista que hoje Santa Catarina tem recebido um ataque duplo, né? Que é do Covid e da estiagem. Agora deu uma amenizada porque choveu um pouco nas regiões que são mais afetadas, que são o oeste, meio oeste e o extremo oeste do estado. Tá? De qualquer forma, a gente já estava muito atento a isso, porque são desastres que eles se complementam e se potencializam, né? Nós tivemos em campo muitas vezes lá, verificando que a ausência das questões sanitárias e da própria água para fazer a higienização vai potencializar a pandemia, né? E esse novo normal que você fala, sim, a gente está pensando, obviamente, primeiro, nas revisões de protocolos, né? E muitas lições estão sendo aprendidas com esse evento. Tá? A gente nota claramente que a sociedade ela mudou, né, com relação a isso. Hoje, você anda na rua, você dificilmente vai ver alguém sem máscara, né? Nas todas as regiões que a gente tem transitado, e eu tenho transitado por muitas regiões do estado, a gente vê que isso agora, por mais que se abra a economia agora, as pessoas não vão rapidamente encher os shoppings, as lojas, as casas de show, enfim. Isso não vai acontecer. Independente se abrir hoje, isso, tá? Então, já se massificou esse conhecimento, isso virou o novo normal, né? As pessoas têm um receio, e é um receio justo, né, de contrair isso, né? Mas nós sabemos que, em tese, esse evento vai perdurar no tempo, nós estamos preparados para isso, tá? E com base nisso, nós tomamos algumas novas estratégias, do tipo regionalização, porque a gente sabe que um lockdown sem critério, um lockdown total sem critério, ele vai ser muito danoso para Santa Catarina, tá? E Santa Catarina sabia que tinha que fechar antes, e isso daria um bom resultado depois, porque quando abrir, nós vamos estar potencializando as nossas estruturas, nós vamos retomar bem. A ideia é essa, é deixar o Estado preparado para retomar bem. E aí a gente tem trabalhado com a estiagem, porque nosso Estado, a agroindústria é um grande potencial do Estado, 30% do PIB está na agroindústria. E a gente tem que estar com essa mecânica, com esse motor funcionando bem, porque isso está segurando o Estado também, tá? E quando reabrir, a gente tem que estar potencializando as nossas indústrias, o nosso comércio. Então, a gente entende que isso vai ocorrer, né? Esse novo normal, que vai ser um convívio, né, dentro dos limites com o vírus, por não se sabe quanto tempo exatamente, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar o Estado sofrer demais, sendo que a gente poderia estar tomando atitudes já com bastante antecedência para que o Estado passe por esse evento com o menor dano possível, né? Porque os prejuízos acumulados são muito grandes, prejuízos públicos, porque a gente tem que ampliar a estrutura de saúde, todos os órgãos trabalhando para isso, aquisição de EPI, aquisição de equipamentos, aquisição de medicamentos, tudo isso está dando um prejuízo econômico público muito grande. E você imagina o prejuízo privado, então, né? Na estiagem, a gente tem um cálculo aqui, de agosto até maio, a gente já, em Santa Catarina, já perdeu 700 milhões com essa estiagem, tá? Mas o Covid, que está sendo, vamos dizer assim, um pouco mais difícil de se quantificar isso. Mas a gente vai ter que conviver com esse novo normal, tá? E isso não se sabe por quanto tempo, e a gente está preparando o Estado para isso. Obrigada, Aldrin. Vamos passar agora para um bate-bola rápido de perguntas e respostas rápidas antes da gente passar para o próximo palestrante. Nós temos 3 perguntas aqui no chat. As doutorandas
Brenda Farias, Fabíola Negreiros e Luísa Cunha vão ler essas perguntas para a gente. Brenda? Olá, pessoal. Boa tarde, Aldrin. Bom, a primeira pergunta é do Rafael de Oliveira. Ele pergunta que, tendo o Estado de Santa Catarina tomado conhecimento da emergência de saúde pública relacionada ao Covid-19, com pelo menos um mês de antecedência, como o senhor avalia o impacto positivo disso para o Estado, principalmente no aspecto econômico? Bom, na realidade, não é que Santa Catarina tomou conhecimento disso antes. Nós tivemos a percepção de risco, né? Porque a informação é pública, né? Os eventos começaram a acontecer na China, e se você observar, por exemplo, os estados que... Porque nós somos um estado que passa por muitos eventos, tá? Então, nós tivemos agora, acabei de voltar do oeste do estado para atender um tornado lá, que atingiu em torno de 450 residências, tá? Então, a gente sofre bastante com impactos dos eventos, dessas ameaças, dos eventos adversos. Então, isso vai criando uma espécie de precaução, né, e uma percepção de risco, que nós somos vulneráveis aos impactos. Então, se você verificar, por exemplo, o governo de Taiwan, eles começaram, como eles já passaram por diversas pandemias, que não é o caso aqui, né? Mas que a próxima que acontecer a gente vai estar muito mais preparado, garanto, tá? Mas, de qualquer forma, eles já tiveram a percepção de risco, mandaram emissários lá dentro da China, verificaram o que estava acontecendo e trouxeram informação. Nós não sabemos o que é, mas é um problema grave. Então, temos que tomar as medidas do tipo a SARS, né? A MERS, que teve já anteriormente, outras doenças respiratórias agudas graves aí que já houveram. Tá? Então, aqui a gente teve essa percepção, tá? A saúde também teve a percepção, e o comando, o governo do estado, né, por ter uma característica, já foi, ele é um militar do Corpo de Bombeiros, já passou pela Defesa Civil, teve a percepção de risco também, e viu que tem uma janela de oportunidade que você tem que entrar nessa janela. Se você não entrar nessa janela, você torna a coisa exponencial e depois fica muito difícil de você segurar. Então, isso é muito importante porque a gente conseguiu segurar, achatar a curva e a gente vai conseguir sair mais rápido dela. Porque a população já vai estar com uma percepção de risco, porque foi muito massificada a comunicação de risco durante todo esse período, e a população já está na massa do sangue, já entendeu que precisa tomar as atitudes sanitárias adequadas, o poder público, as entidades privadas todas, o comércio, ele tem que agir de uma certa forma para que ele possa abrir gradualmente, tá? E que não tenha um prejuízo tão grande para a economia. Mas eu digo o seguinte, não adianta sair correndo, querer abrir tudo, porque o que vai acontecer? Ninguém vai ir nos locais, tá? Então, a partir disso, agora a gente tem que entrar numa economia sustentada e ampliando aos poucos, com base na informação analítica, uma informação baseada em dados epidemiológicos, dados de projeção, dados daquilo que acontece, preparar nossas estruturas, né, que hoje regionalmente a gente sabe que você tem um foco lá, a gente tem algumas atitudes de isolamento, né, amplia localmente a estrutura de resposta do tipo leitos de UTI, do tipo aplicação de mais ventiladores, mais médicos, enfim, naquele local, ataca aquele ponto específico e assim por diante. Então, você não vai sair jogando energia em todos os locais, você vai sair jogando energia nos pontos adequados, otimizando os seus recursos de forma integrada e a gente vai conseguir passar por isso com o menor dano possível. Eu acho que teve uma importância muito grande a gente ter essa percepção de risco com bastante antecedência. Obrigada, Aldrin. Considerando por questões de tempo, a gente vai passar para o próximo palestrante, as demais perguntas a gente volta na parte de discussão no final. Muito obrigada. Eu vou passar agora para o Tenente-Coronel Rodrigo Werner da Silva. Ele é bombeiro militar, formou-se em Engenharia Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializou-se em gestão de obras públicas, perícia judicial e patologia estrutural e de edificações
pela PUC-Rio. Concluiu o mestrado em Engenharia Nuclear e encontra-se cursando doutorado em Engenharia de Defesa pelo IME. Atualmente é diretor do Instituto Científico e Tecnológico de Defesa Civil no Rio de Janeiro, tendo sob sua subordinação o Centro de Estudos e Pesquisas em Defesas, CPDEC, e a Escola de Defesa Civil, ESDEC, onde realizou diversos cursos de gestão de desastres. Obrigada, Werner. Passo a palavra para você agora. Acho que está liberado aí agora meu áudio. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos os participantes. Eu acho que meu vídeo sumiu, hein? E aí, Adriana, me dá um retorno, por favor. Sim, estou te vendo. Então, boa tarde a todos os participantes. Eu vou tentar ser rápido aqui. Compartilhar minha tela, só um segundo. Vamos lá. Muito do que a gente tem por fazer e tem feito aqui no estado do Rio de Janeiro já foi compartilhado pelo Coronel Aldrin nas experiências de Santa Catarina. Muitas atividades são convergentes, mas nós tivemos aqui algumas preocupações adicionais, porque quando nós soubemos da possibilidade de chegada aqui no Brasil da pandemia, a gente não sabia exatamente quando chegaria e qual a magnitude dela. Essas informações foram bem difíceis de estimar, e a gente temia que isso aconteceu no início do ano, tanto que a Covid-19, ela começou no ano 2019, e a gente temia, por isso aí a primeira página de apresentação da minha fala, ela trata de inundações, alagamentos, deslizamentos, porque nós tínhamos medo que isso acontecesse naquele primeiro momento. E é muito difícil a gente falar para a população que ela deve sair de casa ou que ela deve ficar em casa, mas para qual risco? Então, isso era uma preocupação nossa, da sobreposição das nossas ameaças. Então, o nosso contexto foi a infecção humana provocada pelo coronavírus. O Ministério da Saúde se manifestou no dia 3 de fevereiro, a OMS no dia 11 de março, e o Estado veio na mesma data se pronunciando, e as ações foram desdobradas baseado nisso. O nosso amparo para a atividade, conforme também já foi dito por Santa Catarina, nós nos embasamos na 12.608, é a lei que nos rege, basicamente, e nós adotamos medidas de redução de risco de desastre, ações sempre complementares aos municípios, que é onde os desastres acontecem, é onde a primeira resposta é dada, cada município tem sua capacidade de resposta, e a gente complementa o município no que for necessário, obviamente com uma gestão macro, mas estamos atendendo, conforme também foi mostrado, a gente atende conforme as peculiaridades de cada município, e temos abrangência nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção. Essa necessidade de atuação em todas as ações de defesa civil, ela já responde o que foi questionado antes de iniciarmos as nossas apresentações. Nós estamos antes, durante e depois. Tá? A recuperação do cenário vai ser bastante delicada e cheia de nuances. Nós vimos o aparecimento da doença com bastante divergência de informações, ao passo que essas divergências elas não eram por incapacidade, era por falta de conhecimento mesmo. A recuperação vai se dar do mesmo modo, a gente vai ter que experimentar possibilidades com base na ciência para tentar otimizar as ações e minimizar os danos. E declaração de calamidade pública ou situação de emergência com base nos danos verificados. Partindo do macro para o micro, houve uma instrução normativa regulamentando o decreto 47050, que ratifica as competências da coordenação de remoção de cadáveres, atuação da SEDEC como suporte aos órgãos de vigilância sanitária e saúde,
e declaração de óbito por agente de saúde da SEDEC, complementando os órgãos afins, porque a gente viu o protagonismo dos órgãos de saúde, mas que precisavam de apoio. Até para eles, tudo foi muito novo, muito difícil, e nós precisamos apoiar. E a coordenação também de necrotérios de campanha. Então, a nossa primeira atividade, após a chegada do vírus, a gente vê aí a participação em algumas reuniões no Palácio Guanabara, eu tive a oportunidade de estar também em algumas delas, todos os órgãos se reuniram, a gente aqui também tem o GRAC, o Grupo de Ações Coordenadas, ele está sendo modulado de acordo com a necessidade, mas o governador inicialmente já reuniu o seu staff, reuniu as secretarias e desdobrou ações para cada um. E foi montado um grupo de gestão de crise. E nós demos suporte diretamente ao governo do Estado, porque o governador, inevitavelmente, esteve à frente de muitas decisões e a centralização e a integração dessas decisões é muito delicada. A expertise da Defesa Civil foi fundamental. Participamos de algumas normativas, né? Elaboramos algumas resoluções, auxiliamos normativas estaduais, elaboramos termos de referências para algumas aquisições emergenciais, estudos técnicos preliminares e outros documentos cuja expertise nós tínhamos condições de colaborar. Fizemos a composição do gabinete de crise, auxiliamos municípios nas ações técnicas e amparo legal e fizemos intercâmbio com outros estados e com o governo federal, obviamente mantendo o isolamento, e assim fizemos por videoconferência, para o alinhamento das ações. E nós dividimos nossas ações em duas partes, né? As ações internas e externas. Nós tínhamos uma grande preocupação inicial de nós perdermos a nossa força operacional. Tá? O nosso pessoal não poderia ser afetado, o que perderíamos capacidade de resposta. Então, o pessoal do Corpo de Bombeiros da Defesa Civil teve uma proteção com base em estudos internos. Nós passamos a colocar nos quartéis aferição de temperatura, fizemos a descontaminação de áreas dos quartéis e áreas da Defesa Civil para que a gente mantivesse o nosso pessoal em atividade. Nos preocupamos com a questão da moral da tropa, né? De mantermos todo o nosso pessoal calmo, mantermos o nosso pessoal em condições de estar em atividade. Então, tentamos elevar a moral, mostramos a importância do nosso bombeiro, do nosso agente de defesa civil. Eles têm que ter em mente que eles têm que estar prontos a todo momento, mas são seres humanos, precisam tomar os cuidados. A flexibilização da escala de serviço, ou pelo menos das ações de expediente, merecem atenção importante, porque nós temos que estar pronto a todo momento. Então, temos que tomar cuidado com a nossa saúde, nos mantermos ativos fisicamente. A qualquer momento nós temos que estar prontos e, por isso, a atividade física é muito importante. Então, tomamos esse cuidado com o nosso bombeiro militar e com o nosso agente de defesa civil. Foi também trabalhada a questão psicológica e amparo religioso por meio do serviço de capelania, seja ele evangélico ou católico. Então, teve um amparo ao nosso pessoal. Também nos preocupamos com a informação, porque é tudo muito novo, né? A gente se viu de frente de uma novidade e precisávamos orientar o nosso pessoal a quem procura, como trata, para onde vai. Quando você chega em casa, como você se comporta, como cuida dos seus itens pessoais. Então, a gente tomou essa preocupação, a corporação teve essa preocupação, nossos gestores, o comandante-geral, o coronel Robadei, o nosso subsecretário, o coronel Hess, o superintendente, o coronel Bruno, todos estiveram à frente, foram muitas reuniões, seja presenciais ou à distância, para tentar manter nosso pessoal em condições de operação. Vibramos com cada saída de internação, cada militar, cada agente nosso que foi internado
e saiu, a gente vibrou. Infelizmente, nós tivemos perdas. Lamentavelmente, nós tivemos algumas perdas que vão ficar aí marcadas na nossa história. É uma pena muito grande, perdemos qualquer vida, em especial quem tem um sentimento tão nobre como nossos profissionais. E agora, a gente começou a se preocupar já com a desmobilização. Com o retorno das atividades presenciais, a gente está se preocupando de como voltar, como vai ser a nossa atividade, como que o nosso pessoal vai estar em condições de trabalho. Compartilhei apenas a primeira página, são 9 páginas de recomendações de atividade dentro da nossa unidade de defesa civil, das nossas unidades, seja bombeiro militar ou defesa civil, como que a gente tem que se comportar. É bom o nosso profissional ter em mente a forma de se comportar para que a gente não perdure com as consequências desse vírus. E para as ações externas, no início da pandemia, a grande preocupação era manter todos em casa, né? E nós sabemos que quem está nas atividades prioritárias, nas ações mais próximas à população, a gente não tem como evitar a saída da sua casa. Então, a gente motivou a população a ficar em casa, fizemos ações tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros, com a ação que nós não podemos ficar em casa, mas você pode, fique em casa. Essa foi uma das primeiras ações que nós adotamos. Numa das perguntas que a gente viu aqui embaixo no chat, era como informar a população. Essa foi uma das nossas primeiras preocupações também, tá? E por isso nós adotamos várias medidas. A primeira delas foi a SMS, estabelecemos medidas de envio, mensagens para serem enviadas para a população por meio do 40199, né, que é um mecanismo gratuito de uso nacional e de gestão estadual. Fizemos vários vídeos informativos para a prevenção da população. Importante a população estar informada, isso foi uma preocupação muito forte que nós tivemos desde o primeiro momento. E também lançamos uma campanha que foi bastante interessante, que foi usar os nossos veículos para informar a população nos locais de reunião de público, né? Tem uma imagem aí em que a Defesa Civil usa sirenes para alertar sobre o coronavírus em comunidades do Rio de Janeiro. Então, a gente utilizou sirenes fixas, usou sirenes móveis, nós alertamos nas praias, nos locais de concentração de público, e tentamos manter a população informada. Isso é uma preocupação constante. Nós temos hoje municípios contemplados com um sistema de sirene, em que recebem mensagens para a população se manter em condições de estar ciente dos seus riscos e as medidas a serem adotadas. Assim como Santa Catarina, a gente também trabalha na distribuição logística, tá? Temos algumas características peculiares quanto à arrecadação, a gente trabalha mais com órgãos parceiros, e nós temos aqui no Rio de Janeiro a Rede Salvar, que é uma rede de voluntariado que atua nas doações. São vários grupos, né? Seja de escoteiros, jipeiros, algumas igrejas, elas fazem a coleta desse material e a gente faz a distribuição, seja unicamente com o nosso recurso de defesa civil ou também do Corpo de Bombeiros. A nossa distribuição logística é feita para as comunidades ou órgãos de apoio, e temos também as coordenadorias regionais, os REDECs, que fazem um elo com os municípios. Ainda nas ações externas, houve transporte aeromédico, utilizamos maca-bolha, né, que é utilizada para transporte aéreo de vítimas com suspeita de coronavírus, mantendo o isolamento e o máximo de condições de higiene para que não houvesse a contaminação. E essa campanha também foi bem interessante, foi uma ideia do nosso comandante, em levar música à população por meio da nossa plataforma, e a população se viu naquele primeiro momento dentro das suas casas, foi submetida com uma condição diferente
passando pelo tédio, alguns problemas psicológicos ficaram bastante notórios para a população e a gente entendeu que aquela era uma maneira, o comandante-geral foi o grande idealizador dessa atividade no Rio de Janeiro, e isso recebeu muitos elogios, seja da mídia ou da população espontânea, foi muito interessante isso, percorreu vários locais, levando música à população. A gente vê aí na Urca, na Rocinha, foi uma ação bastante democrática e de um retorno bastante interessante para nós. Essa ação, que são os encontros comunitários que a gente mostra aí, está ainda em desenvolvimento, ela está sendo empregada como piloto em 2 municípios do nosso estado, em especial 2 comunidades muito importantes, uma na cidade do Rio de Janeiro, que é a Rocinha, e outra que é uma comunidade em Niterói, que é o Morro do Preventório, em que são feitos debates e conversas com a comunidade, de modo que a comunidade exponha as suas características e necessidades para que a gente tente convergir esforços para dar amparo. A gente sabe da carência nas comunidades de todo o Brasil, em especial do Rio de Janeiro, e que a gente precisa dar um suporte especial pela densidade demográfica, pela falta da chegada ou demora da chegada das ações institucionais. A gente sabe da dificuldade disso nas comunidades, então a gente tenta dar um olhar especial com condições de retorno mais rápido. Tá? E aí foi montado também um mini guia de utilidades para o enfrentamento à Covid e outras ações, amparo psicológico, tem várias subações dentro dos encontros comunitários. Isso é uma parceria da SEDEC, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Save the Children. E temos colaboradores de universidades, do Tribunal de Contas e vários órgãos que podem colaborar conosco. E temos também as parcerias. Tá? Essas parcerias estão sendo muito, muito importantes para nós. Destaco da própria organização aqui, a RENDS, o IME, a PUC, a UFRJ, trabalharam juntos nas medidas de higienização para transporte de carga. A gente viu que, no primeiro momento, houve a supressão dos serviços presenciais e passou-se a serem adotadas medidas de encomendas e operações logísticas mais presentes, de modo que a gente tivesse menor contato pessoal, e com isso a gente entendeu que o transporte de carga mereceria atenção. Fizemos um trabalho que tem sido aproveitado por diversos órgãos. Há também um trabalho no sentido de doação de sangue, tá? A Onda Vermelha, o CBMR, que está valorizando a doação de sangue para que a gente consiga dar um suporte aos órgãos de coleta. Né? Aqui no Rio a gente tem o Hemorrio, que é um órgão de coleta de sangue e distribuição que está sofrendo com esse momento, porque as doações foram reduzidas e a gente está tentando dar um suporte. A Aqualung, o Instituto Aqualung, fez um trabalho junto ao CIAMA, que é um órgão nosso que trata do meio ambiente. O tenente-coronel Grigorovski tem trabalhado com eles, disseminando informações sobre redução de risco. Temos também, tivemos um e-book em que nós participamos junto à Universidade de São Carlos, tá? Crises enfrentadas no contexto da pandemia, antecedentes, cenários e recomendações. E temos algumas outras parcerias que estão sendo ainda elaboradas para tentar minimizar as consequências dessa pandemia. E eu concluo, tentei sintetizar o máximo que deu aí, eu concluo com 2 mensagens que eu considero importantes. Uma de Martin Luther King, que diz que podemos ter todos vindo em navios diferentes, mas agora estamos no mesmo barco. Essa doença ela é altamente democrática, né? Ela atinge a todos, independente da classe social, cor, credo, profissão. Então, todos estamos literalmente na mesma condição, encaro que estamos no mesmo barco, e completo com a frase de Henry Ford, que unir-se é um bom começo, manter-se em união
é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. E assim eu deixo meus contatos para as dúvidas que não conseguirem ser contempladas na apresentação. Muito obrigada, Werner. Excelente apresentação. A nossa audiência respondeu bem às perguntas que eu coloquei no início, mas duvido que sabiam que a Defesa Civil também leva música para as comunidades, né? Então, tenho certeza que eles, assim como eu, que eles se surpreenderam com isso. Bom, vamos passar agora para perguntas. A Fabíola, doutoranda do RENDS, vai trazer para você a primeira pergunta. Fabíola. Olá, boa tarde, Rodrigo. Obrigada pela sua apresentação. E a gente viu aqui durante a apresentação que você mostrou várias atividades, né, várias medidas que foram realizadas durante a pandemia. Mas eu queria saber quais foram as maiores dificuldades, né, e obstáculos que vocês enfrentaram para seguir, para estabelecer, né, com essas ações. Obrigada. Olha, essa pergunta é importante porque as dificuldades elas são mutáveis, né? Esse foi o grande problema. A cada momento a gente teve que aprender com uma necessidade instantânea. Então, a gente, obviamente, como foi dito pelo Aldrin, a gente pegou um feedback do que aconteceu na China e veio acontecendo na Europa, mas, inevitavelmente, foram acontecendo coisas que a gente teve que saber lidar com ela conforme aconteciam. Então, aquele primeiro momento, o lockdown, você fechar tudo, já era previsto, já se sabia como funcionava, mas a nossa grande dificuldade foi o que a população precisava e como fazer chegar. Isso continua em evidência, porque cada comunidade está tendo uma dificuldade diferente. Então, o nosso foco principal foi dar amparo às demais secretarias. Tá? Assistência social, como eu mostrei, a gente deu amparo com caminhões. A Secretaria de Saúde, a gente se colocou disponível para transporte de corpos, para armazenamento de corpos, e o nosso serviço de remoção de cadáver ele ficou bastante sobrecarregado naquele primeiro momento e depois foi aliviando. Então, a dificuldade no entendimento das informações é que foi difícil, porque para cada demanda, você monta um plano de contingências, você monta uma condição de resposta institucional que vai ficar variando. Então, eu preciso do quê? Esse a gente entendeu que foi um grande calo no momento, e que não era um problema da instituição ou do governo do Estado, era um problema da evolução da pandemia. E isso demandou muito tempo, e foi interessante que no início foi falado sobre o que a Defesa Civil faz. Nós não deixamos de fazer as coisas que nós já vínhamos fazendo. Isso é muito interessante. A sobrecarga de trabalho está muito grande, porque nós temos todas as atividades que nós já fazíamos. Eu estou aqui no Centro de Estudos e Pesquisas, a gente manteve as nossas pesquisas, mas mesmo assim teve que fazer novas coisas. O Corpo de Bombeiros continua atuando no combate a incêndio, na prevenção, e o grupamento de busca e salvamento. Todos os órgãos da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros continuam em suas atividades plenas com a sobrecarga imposta pelo coronavírus. Obrigada, Werner. Vou passar agora para a doutoranda Luísa Cunha fazer a próxima pergunta. Olá, eu vou fazer uma pergunta aqui da Gladys Helena, que ela mandou no chat. Ela perguntou se os rádios, com destaque os comunitários, foram instrumentos de divulgação de informação para a população. Então, as rádios comunitárias, o que acontece? Até vou pegar o gancho na primeira pergunta lá da enquete de capacitação da população. A gente aqui, o Estado, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Defesa Civil Estadual, capacita os municípios. Tá? A gente emana doutrina para os municípios e os municípios chegam às comunidades. Tá? E um dos mecanismos para isso
são as NUPDECs, né? Os Núcleos de Proteção e Defesa Civil. Então, algumas defesas civis fizeram essa atuação mais próxima, mas o Estado em si não fez de rádios comunitárias, porque isso é muito local, tá? Mas a Defesa Civil do município do Rio foi bastante atuante junto às comunidades, então eu acredito que tenha sido feito também o uso das rádios, mas o governo do estado não utilizou porque cada comunidade tem uma rádio e ficaria muito difícil o governo do estado gerenciar isso tudo. Muito obrigada, Werner. Vamos passar agora para o terceiro palestrante, e por questões de tempo, e a gente volta à discussão no final. Ok? Obrigada. Bom, vou passar agora para o professor Irineu de Brito Júnior. O professor Irineu de Brito, ele é professor de gestão de risco na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, no campo de São José dos Campos, e professor de logística humanitária no curso de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Também atua como professor na Defesa Civil e nas Nações Unidas no Programa Mundial de Alimentos, World Food Program. Ele é graduado em Engenharia de Produção pela USP São Carlos, mestre em Engenharia de Sistemas Logísticos e doutor em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador do Centro de Estudos em Desastres da USP e seus interesses de pesquisa são em logística humanitária, na localização de instalações, transportes e gerenciamento das doações. Obrigada, Brito. Está com você, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos. A apresentação, eu não estou vendo, está ok? Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim, está ok, Brito. Está ok, então muito obrigado. Então eu sou o Brito, sou professor da Unesp aqui no campus de São José dos Campos, tá? E aí tem a Adriana já falou e fez a minha apresentação, tá? E eu fui emprestado, tá? Como funcionário público estadual, eu fui convocado e fui emprestado pela Unesp para a Defesa Civil desde março desse ano. Então, quando começou o processo de resposta, tá? A gente foi uma equipe, tem alguns outros professores das universidades que compõem os comitês que foram estabelecidos para a resposta à emergência do Covid. Tá? Então, eu estruturei minha apresentação, vou falar basicamente de dois assuntos, que foram os assuntos que eu mais trabalho lá nesses comitês de resposta à Covid. Tá? Um foi a estruturação do atendimento humanitário e a outra foi a questão da logística dos serviços funerários, tá? Que vou detalhar já daqui a pouco que a gente vai falar, o que foi feito nisso. Tá? Então, primeiro, falando da assistência humanitária, foi uma encomenda, esse comitê se reuniu, ele foi estabelecido no dia 23 de março, no dia 24 a gente já se reuniu para discutir a assistência humanitária, como é que isso ia ser planejado no estado de São Paulo. Foi utilizado muito recurso, o pessoal de Santa Catarina falou questão de doação. Tá? Hoje, se a gente não tivesse doações do setor privado, tanto em transporte, quanto em armazenagem, quanto em tecnologia, talvez a gente não conseguisse estar operando da maneira que está sendo feito hoje. Então, nesse dia, o que a gente definiu? Tá? Foi feita uma parceria com o operador logístico. Então, iniciou-se o processo com 2 armazéns, tá? Porque haviam os suprimentos, basicamente cestas básicas compradas, muitas doações de diversas empresas, doações de diversos tipos, e na época tinha algum estoque de material. Esse estoque acabou rapidinho. Tá? Então foram definidos 2 armazéns, um armazém voltado exclusivamente para alimentos. Esse armazém ficava em Perus, na beira da Via Anhanguera, aqui próximo a São Paulo, e um outro armazém dedicado a produtos de higiene e limpeza, que ficava em São Bernardo do Campo. Então, iniciou-se com 2 armazéns, isso no dia 24 de março.
Uma semana depois, esse sistema já estava operando. Ou seja, não houve muito tempo, ou seja, o tempo de preparação foi muito curto, tá? Da assistência humanitária. Então, quando a gente fala das fases dos desastres, esse tempo de preparação foi extremamente curto. Então, esses 2 depósitos depois evoluíram para mais 3 depósitos, ou seja, foram 5 depósitos. O de São Bernardo continuou sendo um depósito de higiene e limpeza, e aí o depósito de Perus continuou sendo um depósito de alimentos, mas os alimentos fracionados, e aí também foram criados depósitos em Itacaquecetuba, Caçapava, Indaiatuba, depósitos para exclusivamente cestas básicas, e também um depósito em Jundiaí, já em parceria com o Exército, que é voltado à montagem de kits de cesta básica, que é um kit, e também kits de higiene e limpeza para ser distribuídos para a população. Ou seja, foi utilizado um galpão, um operador logístico, e a mão de obra foi fornecida pelo Exército, o soldado do Exército do batalhão lá de Jundiaí, que faziam essa operação. E depois toda a distribuição que era encaminhada às prefeituras. Tá? Então, a Defesa Civil, o Estado, ele não realiza a distribuição. Quem faz a distribuição com o apoio dos CRAS, lá na ponta, são as prefeituras. Então, o Estado ele entrega para a prefeitura. É uma operação volumosa, muito grande. Ela, só para ter uma ideia, só a cidade de São Paulo são 450 mil cestas básicas para serem distribuídas mensalmente. Então, o volume é muito grande. Tá? Então, requer um giro muito grande desse material no estoque. O material não pode parar dentro do armazém. O armazém, ele chega, ele é entregue pelo fornecedor, ele não pode ficar parado. 1, 2 dias depois, esse material já tem que estar embarcado para entrega ao município. Porque o que a gente percebeu é que o estoque cresce muito rápido, o volume é muito grande, o estoque cresce muito rápido, o armazém lota rapidinho. Tá? Principalmente a questão de cestas básicas. Alguns problemas de avarias, principalmente em cesta básica, que vem paletizada, e aí a avaria mais comum não é muito grande, tá? É menos de 0,1% a taxa de avaria, mas a avaria mais comum é o rompimento do litro de óleo que fica na cesta básica, que está lá embaixo, no pallet. Então, olha lá, tem um vazamento, estourou a lata de óleo que está lá embaixo. Essa é a avaria mais comum que a gente está vendo nos estoques. Tá? Mas é uma operação que está funcionando e a operação dela está até agora, não tem previsão de redução de volumes. Requereu algumas atividades, não somente de recepção, carregamento e entrega, mas também algumas operações logísticas. Então, eu coloquei aí um exemplo. Teve uma doação de mais de 500 mil litros de álcool por parte da Raíssen, né, que é um grande produtor. Só que esse álcool ele estava a granel, ele foi doado em caminhões, aí teve operações de conversão para álcool em gel e embalagem. Tá, essa operação foi feita na IP em Amparo e na Natura, já próximo a São Paulo. Mas, ou seja, tinha uma logística da entrega por parte da Raízen nessas fábricas, da IP e da Natura, aí tinha todo um processamento e embalagem por parte dessas empresas, e depois isso tinha que ser destinado. Então, esses produtos, essa doação aconteceu logo no começo da operação, foi basicamente destinado aos hospitais, né, Secretaria da Saúde, Segurança Pública, Administração Penitenciária, foram abastecidos com esse material logo no início da operação. Em resumo, essas são as operações de assistência humanitária. Tá? Por sinal, nesse momento está ocorrendo uma live com o pessoal da Defesa Civil sobre esse assunto, depois eu passo o link para vocês. Tá? Falando agora do serviço funerário, né? Aí tem uma classificação, essa tabela é do EMDAT, né? O EMDAT é uma base da PUC, da Bélgica, que classifica os desastres. Ali tem várias informações sobre desastres, ou seja, a gente está vivendo um desastre de origem natural, uma virose infecciosa, tá? E quando a gente olha as fases do desastre, ou seja, desde a mitigação, que é você evitar que aquilo aconteça,
a preparação para o desastre, né? Essas duas são as que a gente chama de fases pré-desastre e as fases pós-desastre, resposta e recuperação. Quando a gente fala na questão da saúde, na questão da assistência humanitária, a gente praticamente entrou na resposta. O tempo de preparação foi muito curto. Ou seja, a gente teve uma semana para preparar todo o processo de assistência humanitária. Uma semana depois, a operação já começou. Agora, quando a gente fala do sistema funerário, preparação do sistema funerário, sim, a gente conseguiu ter uma preparação mais adequada para esse sistema. Tá? Por quê? Eu fiz uma linha de tempo aqui, eu preparei uma linha de tempo para relatar o que aconteceu. Ou seja, 30 de janeiro foi a declaração de emergência pela OMS. Tá? Eu lembro que eu estava voltando da África no aeroporto, bem nessa época, então era estranho para a gente viu em Addis Ababa, que é um hub ali na África, então vinha muitos voos da China, todo aquele pessoal que chegava do aeroporto da China, todo mundo de máscara. Então aquilo era suave estranho, a gente não estava acostumado com isso, né? Hoje até virou uma rotina. Tá? Aí, logo em seguida, a China proibiu os funerais. O primeiro caso em São Paulo aconteceu só em 26 de fevereiro. Então, e aí a gente começou a ver as questões, os problemas funerários acontecendo principalmente na Europa. Então, tem algumas imagens aí, os caminhões do Exército carregando corpos na Lombardia, né, que Milão é a capital da Lombardia. Aí, em Madrid, na Espanha, que você teve uma pista de hóquei sobre gelo transformada em necrotério, ou seja, isso acontecendo no mês de março. O que estava acontecendo aqui no Brasil? Enquanto na Espanha eles já tinham mais de 800 mortes diárias, e São Paulo atingiu o 100º óbito nessa data. Ou seja, a gente tinha um atraso em relação à Europa, principalmente, e aí a gente continuou vendo esses problemas de gestão do sistema funerário, né? Então, em Guayaquil, no Equador, a utilização de caixão, né? Urnas funerárias de papelão. A gente viu covas coletivas em Nova York, com uma taxa de 555 óbitos por dia, covas coletivas em Manaus. E em São Paulo, o pico, o dia que a gente observou mais alto, foi só em 21 de maio. Tá? Hoje teve 173 mortes, Covid, né? Confirmado ou suspeito. Para o sistema funerário não faz diferença, né? Se é uma morte de Covid confirmada ou suspeita, o tratamento é da mesma maneira. Isso corresponde a quase 60% da carga normal do sistema funerário de São Paulo. Então, o sistema funerário de São Paulo ele tem uma rotina de óbitos de cerca de 200 sepultamentos, não óbitos, 240 durante o verão, 280 durante o inverno. Essa é a rotina em São Paulo normal. Houve esse aumento. Tá? Por que eu coloquei isso? Porque foi criado, no dia 31 de março, foi criado o comitê, certo? Um comitê para discutir a questão do sistema funerário em São Paulo. Tá? Nós nos reunimos, eles já havia tido algumas reuniões, mas o comitê foi oficialmente estabelecido em 31 de março. E esse comitê ele é coordenado por um general, e ali tinham vários representantes. Então, tinha representante da Secretaria de Saúde Estadual, Secretaria de Saúde Municipal, da Polícia Civil, né, que faz toda a parte de identificação, do IML, do Serviço de Verificação de Óbito, do serviço funerário em São Paulo, e nós, como representantes da universidade, nós recebemos uma encomenda, que era desenvolver um modelo que simulasse o sistema de sepultamento em São Paulo. Então, ou seja, no dia 31, no dia 6 de abril, a gente estava com o primeiro rascunho desse modelo, aí começamos a discutir, principalmente com o pessoal do sistema funerário, para validar, e no dia 24 esse modelo já produziu resultados, certo? E alguns resultados, o
o que aconteceu desde a reunião do comitê, não somente pela questão da modelagem, as alterações do processo que propiciaram esse aumento de capacidade do sistema funerário de São Paulo. Lembra que no dia 21 de maio, mesmo com quase 60% de aumento da carga, não houve incidentes nenhum no sistema funerário de São Paulo. Então, o que aconteceu no sistema? Como é que o sistema funerário de São Paulo era antes da Covid? Então, você tinha os óbitos eles ocorriam em hospitais, ou óbito em residência, mas mesmo os óbitos em residência, eles eram removidos para um IML ou pelo Serviço de Verificação de Óbito. Então, o início do sistema funerário começava ou no hospital ou no IML, Sistema de Serviço de Verificação de Óbito. Após o acionamento, né, do sistema funerário, era feita uma preparação dessa urna, e essa urna era encaminhada para um velório, tá? E esse velório podia ser ou anexo a um cemitério, tá? Ou outro velório em outro local, inclusive um velório anexo a um cemitério e ele ser sepultado em outro cemitério, tá? Em outro local, é muito comum a gente velório na Assembleia Legislativa. Isso foi proibido, foi cancelado, esses velórios diferentes para onde tem velório, foi proibido esse velório em local diferente do velório anexo ao cemitério onde vai ser sepultamento. Por que foi eliminado? Porque o velório em local diferente sobrecarrega o sistema de transporte. Ele requer duas etapas, duas pernas, né, que a gente chama de transporte. Tá? Ou seja, a primeira perna para levar até esse velório, depois o veículo funerário é também demandado para fazer a segunda perna de transporte. Então foi removido, foi proibido o velório diferente do cemitério que ele previsto para sepultamento. Por quê? Porque aí depois essa segunda etapa do velório para o sepultamento ele era realizado ou manualmente ou através de carrinhos, não requer um veículo do sistema funerário municipal para fazer esse transporte. Tá? Então, foram discussões feitas pelo comitê que levaram ao aumento de capacidade do sistema funerário da cidade. Tá? E aí, quando começou a Covid, tá? Começou a ter também óbitos na residência, exatamente para aliviar a carga sobre o sistema, o IML, o Serviço de Verificação de Óbito. Ou seja, quando tinha um óbito na residência, se o médico que atendeu aquilo constatou que aquele óbito é de causa natural, não existe suspeita nenhuma sobre não ter sido de causa natural, ele atestava o óbito ali e a prefeitura mesmo, o veículo, começava o processo ali. Tá? Então, esses óbitos de Covid, ele não tem velório, então eles eram já encaminhados diretamente para o sepultamento. Então, mudou um pouco o fluxo para a Covid. E aí, a gente foi feita a simulação. O que é a simulação? Como é que foi feita essa simulação? Para quem conhece, a gente utilizou o software Arena. Tá? Por que a gente utilizou o software Arena? Porque foi uma doação de tecnologia. Então, a empresa que representa o Arena no Brasil doou essa tecnologia. Não só doou a tecnologia, como colocou também um analista deles para ajudar a gente. Isso facilitou e muito, porque a gente não tinha preocupação com a programação em si. A pessoa é um especialista em programação em Arena, a gente só se preocupava com o processo e ele programava e rodava o processo. Tá? Então, a gente desenhava o processo. Esse desenho a gente fez inicialmente para São Paulo, só que ele muda para cada município. Depois a gente estendeu para outros municípios. Né? Então, hoje a gente tem para São Paulo, para Osasco, para Campinas, para Sorocaba. Isso já está pronto, mas o processo, por exemplo, comparar São Paulo com Osasco é diferente. Enquanto em São Paulo existe o serviço municipal, é tudo municipalizado, não existem várias funerárias fazendo serviço, não, só tem uma. O processo, digamos, de preparação da urna é feito no próprio necrotério do hospital ou na própria residência. O Osasco já era diferente, você não era um sistema municipalizado,
e eles têm um ponto comum, ou seja, quando acontece um óbito num hospital ou em residência, é levado para esse local e ali é feita essa preparação. Então, a gente, para cada cidade, tem uma adequação do modelo. Tá? E quais são as informações que a gente usa para a entrada dessa simulação? Primeiro, os óbitos, né? Então, São Paulo, por exemplo, tem um histórico. Tá? Existe um sistema, é um sistema municipalizado, eles têm uma base de dados, então eles extraíram os dados para a gente de 2019, 2018, 2019, né? De janeiro até abril desses anos. A gente conseguiu fazer uma previsão com base nesse histórico. Quando não tem, a gente está utilizando informações do IBGE. Então, a gente tem informação do IBGE que 0,67% da população é a taxa de mortalidade natural durante um ano. Tá? 0,67% da população morre durante o ano. A gente pega a população da cidade, calcula essa taxa anual e divide por 12, ou por 365, e sabe quanto que é a taxa de óbito diária. É uma aproximação? Por exemplo, São Paulo a gente conseguiu separar inverno do verão, mas em alguns locais a gente não conseguiu e usou porque a gente precisava da informação. A discussão do processo de preparação da urna, né? Ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco, de diferenças entre Osasco e São Paulo. Os velórios, se existem ou não, quanto tempo, em alguns locais é 1 hora, em outros locais são 2 horas. Se existe o crematório, quantos veículos estão disponíveis, como é que é feito o transporte, tá? O sistema de transporte, as urnas e covas, né? Faltou covas aí. Como é que é feito o fornecimento dessas urnas, quantas estão disponíveis. Foi conversado foi chamado o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Urnas Funerárias, ele foi chamado, ele colocou, né, os pontos de vista deles, ou seja, foi feita uma negociação para garantir esse fornecimento, né? E foi feito um questionário. Então, aí em anexo tem um questionário, esse questionário, para facilitar o entendimento da prefeitura, a gente envia, o pessoal da prefeitura, normalmente a gente faz videoconferência com eles, eles vão preenchendo, ou a gente vai preenchendo em conjunto. Por quê? Porque a gente precisa das informações, a gente precisa colocar uma distribuição estatística, né, desses tempos, principalmente, tá, para obter o melhor resultado. Então, aí está um fluxo, esse é o fluxo do processo de São Paulo, como exemplo, né? Ou seja, desde do óbito, ou seja, uma família ou uma organização social, ou a prefeitura, né, em caso de inexistência de uma família, ele aciona a funerária, o deslocamento do veículo, a preparação, aí divide, né, se vai ser cremado ou não, horário de funcionamento, transporte, velório, se tiver, e cremação. A diferença, Covid ou não Covid, Covid não tem velório, mas para o modelo matemático isso é extremamente simples, né? É só você zerar esse tempo. Então, não vou ficar falando aqui as informações, mas estão todas as informações aí que a gente adotou, tá, para cada uma dessas etapas e inseriu no modelo. E qual é o resultado que o modelo... Aí tá, para quem gosta de Arena, né, como é o pessoal de universidade, o Arena é um software bastante comum nas universidades. Está aí o modelo em Arena, né, são 4 processos, tá? Isso vai ficar para vocês, se vocês quiserem replicar, fiquem à vontade. Tá? E o que é esse modelo que resultou para a gente? Tá? Essa informação. Tá? Então, por exemplo, total de posições nos veículos, né? A gente preferiu dizer total de posições ao invés de veículos, porque os veículos funerários, alguns o mais comum, né, de uma posição, mas em São Paulo, por exemplo, todos os veículos são de 2 posições, só que eles são mais utilizados em uma posição, mas eles são dimensionados para as 2 posições. E em cenários críticos, ele seria utilizado nas 2 posições. Tem veículo de 1, 2, 4 e 8 posições. Quantas equipes de sepultamento no cemitério, ou seja, quantas equipes para fazer sepultamento. O crematório, ele tem uma característica, a capacidade dele não muda. Tá? Então, por exemplo, São Paulo tem uma capacidade de 30 por dia e não tem como você mexer naquilo. Tá? É a capacidade máxima dele. Então, o que a gente colocou foi a questão das filas
que ocorreria no crematório, ao invés de necessidade de crematório. E a necessidade de covas. Então, vocês viram, vira e mexe, aparecem as covas sendo abertas lá no cemitério de Vila Formosa. Alguns resultados... isso tudo foi feito mediante cenários. Então, o que a gente chamou de a situação... tomou como base a situação atual. A gente dobrou a situação atual. A gente usou para São Paulo um cenário que a gente chamou de Nova York, que é acontecer a mesma coisa que aconteceu em Nova York. E o pior cenário, o cenário mais crítico, seria 4 vezes a taxa de mortalidade que se observa normalmente em São Paulo. Então, o que esses resultados nos mostrou? Primeiro, evitar o que a gente chama de buffer intermediário. Isso a gente fez umas reuniões de benchmark com o pessoal, com a prefeitura de Nova York e com a Defesa Civil alemã. E eles falaram exatamente isso. E isso a gente viu foram alguns erros que aconteceram, vou mostrar aqui para vocês, que aconteceu na Inglaterra e, por exemplo, na Espanha, quando eu falei da conversão de uma pista de hóquei em necrotério. E, na verdade, isso resolve um problema, tá? Porém, é verdade, ele tem um comportamento muito similar ao velório, que foi uma das primeiras coisas que foram eliminadas, que é o velório em um local diferente do cemitério. Por quê? Ele insere no processo uma etapa adicional de transporte. Tá? Então, isso foi adotado em alguns locais e isso foi uma decisão que a gente tomou logo no início de não ter em São Paulo. Então, se vocês observarem as reportagens de mídia, de colocar container em alguns locais, havia essa discussão de colocar container no IMP, no Autódromo de Interlagos, isso foi tudo eliminado. Hoje o container ele está nas pontas, ou ele está no hospital, no IML, ou ele está no cemitério. Não existe posicionamento de container em local intermediário. Tá? Ele está em uma das extremidades. Na verdade, o container ele é mais uma reserva caso exista alguma falha no sistema que não comporte o transporte e sepultamento. Tá? Porque hoje o sistema está preparado para isso, para os cenários, e para cada um dos cenários foram escalonados os cenários, né? 2x, Nova York, 4x, e ele tem os pontos de acionamento. Então, o sistema ele vai se dimensionando conforme esses cenários. E o sistema está preparado. Então, na verdade, o container ele está lá caso exista alguma falha. Tá? Por exemplo, em alguns locais, a idade da frota dos veículos é muito alta. Então, se houver uma quebra excessiva de veículos, então esses containers estão aí exatamente para suportar essas falhas. Tá? O ideal é que eles não precisem ser utilizados. Tá? Se eles estiverem sendo utilizados, é que houve alguma falha do processo. Uma coisa, para cenários mais críticos, o fundamental é que o sistema que a gente observou, o sistema funerário ele tem que operar durante as 24 horas do dia. Tá? Por quê? O que a gente observou na simulação? Se o sistema não funciona durante 24 horas por dia, você começa a ter gargalos, tanto na saída dos hospitais, nos necrotérios dos hospitais, quanto nos cemitérios. Tá? Então, você tinha gargalos nesses locais e, durante a noite, os veículos de transporte ficavam ociosos. Ou seja, você teria que colocar esses veículos para aliviar esses gargalos durante as 24 horas do dia. Então, o sistema de simulação nos mostrou isso. Tá? E o município tem que se preparar para isso. Então, a gente viu... Opa, desculpa, já foi? Então, isso saiu na mídia, em São Paulo. Isso é o cemitério da Vila Formosa, né? Então, os containers estão ali instalados, ou seja, ele está na extremidade, ele não está em ponto intermediário. E aqui você tem uma expedição, ou seja, o veículo ele deixa uma urna e ele já é higienizado e já pega a nova urna, as novas flores, tudo para o próximo serviço que ele vai fazer. Então, isso foi instalado em São Paulo.
isso já é uma preparação para o próximo cenário, caso ele venha a acontecer. E se vier a acontecer, esse mesmo sistema ele se replica em outros 2 cemitérios municipais de São Paulo. Tá? Então, foi feito esse processo. O que a gente está fazendo, já foi feito já na semana passada, é adaptar essa simulação. Lembra que eu falei, quando a gente começou a simulação, a gente usou os dados de Nova York. E a curva de Nova York, ela durou 45 dias e ela teve um pico, e esse pico foi de 555, aqui, 555 óbitos. Depois, essa curva verde é a média móvel. A gente trabalha muito mais com a média móvel. E depois essa curva começou a baixar. O que a gente está observando em São Paulo que já faz quase 3 meses e a gente não sabe, já teve se houve um pico ou não, se isso está começando a baixar, tá? Então a gente refez essa simulação, acabou com o pico e está fazendo uma redução mais gradual. Isso deu uma queda de 10% no sistema, mas ele suporta bem mesmo assim. Tá? Isso que os militares chamaram, similar ao que eles chamam de guerra de atrito. Tá? A coisa demora para reduzir. Tá? Então está aí, principalmente a notícia de mídia, né, que a gente pegou como base para fazer todos esses processos. Tá? Falando um pouco da gente, né? Então, nós somos uma equipe de logística humanitária, tá? Eu sou da Unesp, mas eu dou aula na pós-graduação na USP, no programa de pós-graduação da Engenharia de Produção. É uma disciplina chamada Logística de Operações Humanitárias. Tem uma disciplina optativa de Gestão de Desastres e Operações Humanitárias aqui na Unesp, São José dos Campos. Todo ano a gente faz um curso de 16 horas de extensão. E também trabalhando, né, junto com o World Food Program da ONU. Tá? Fazemos treinamentos, principalmente no Sudão do Sul. Tá? Em Bangladesh também a gente já foi. Todo ano a gente faz workshop e nisso tudo a gente já formou quase 1.000 pessoas em operações humanitárias. Ok? Perguntas? Agora é pergunta, Adriana? Muito obrigada, Brito. Excelente apresentação. Bom ver a universidade colaborando com a prática e você mostrou bem como os nossos modelos, né, no caso aí o modelo de simulação, pode auxiliar na tomada de decisões em caso de desastres. Vou passar agora, a gente tem tempo para uma pergunta rápida, por conta do horário. Brenda, você pode tocar a pergunta, por favor? Posso sim. Oi, Brito, boa tarde. Bom, a minha pergunta, na verdade, é da professora Patrícia Cardoso, da UFES, e ela pergunta se possuem protocolos específicos de serviço funerário para estrangeiros no país, uma vez que esses corpos não podem ser transladados para o exterior. Estrangeiros? Isso. Eu não sei como funciona, mas os óbitos de Covid não podem ser. Se você tem Covid suspeita ou confirmada, ela é sepultada no próprio município. Desculpa, na própria região metropolitana. Tá? Então, existe, por exemplo, cada município ele estabelece suas regras sanitárias, o estado de São Paulo ele restringe. Inicialmente, haveria uma restrição para o município, não poderia sair do município, só que você tem muitos hospitais regionais. Então, foi estendido isso para as regiões metropolitanas. Ou seja, se teve um óbito num local, ele pode ser sepultado em outra região metropolitana. Tá? Mas o óbito Covid, a orientação é não sair dessa região. Você faz o sepultamento e, se quiser depois transportar, espera o período de exumação e faz o transporte. Obrigada, Brito. Você poderia só parar de compartilhar a tela para eu encerrar aqui? Opa. Bom, pessoal, por conta do avançado da hora, eu vou enviar para vocês as demais perguntas por e-mail, vou enviar as perguntas para os palestrantes e tentar obter essas respostas e enviar
para quem perguntou por e-mail. Só para terminar, eu gostaria de avisar que na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai ter mais um webinar que é voltado para atendimento a comunidades vulneráveis na época da pandemia. A gente tem como palestrantes a Luísa Serpa, que é cofundadora do Instituto FI e está trabalhando no projeto Rio contra a Corona, atendendo diversas comunidades aqui no Rio. O Alexandre Skinner é gestor nacional de logística da Cruz Vermelha. E a Ellen Aquino é pesquisadora da Universidade Federal de São Carlos e vai falar um pouco do simulador de favelas que eles desenvolveram. No Rendes, a gente também está fazendo pesquisas relacionadas à Covid, diversas delas. Eu queria só destacar essa pesquisa sobre doações. Tem um QR Code aqui embaixo que todos vocês podem... se vocês puderem responder essa pesquisa, vocês vão nos ajudar nesse processo de geração de conhecimento sobre a gestão de doações, sobre o hábito de doar. E, por fim, eu quero aqui aproveitar para divulgar que a gente está com inscrições abertas para a segunda turma do MOOC. É um Massive Open Online Course, é um curso online gratuito. O professor Irineu de Brito dá um módulo desse curso, Brenda, Fabiola e Luísa também dão alguns módulos. A gente está com inscrições abertas para a segunda turma até agosto. Quem quiser se manter conectado com a gente, essas são as nossas redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ou por e-mail, né? A gente tem uma newsletter também, e aí vocês ficam sempre sabendo das coisas que a gente vem fazendo. Termino, então, agradecendo aos nossos palestrantes. Muito obrigada, Aldrin, muito obrigada, Werner, muito obrigada, Brito. Obrigada a todos, e a gente encerra o seminário por aqui. Obrigada.